Falando sobre Apocalipse, né? Mas como eu falei, eu estava orando e Deus me deu isso aqui. Por que essa aula, irmão? Eu particularmente, eu preferia ficar à parte, né? Não dá vontade de não falar certas coisas, ficar quietinho. Mas teve um culto aqui, né? E um pastor virou para um dos nossos jovens e obrigou o jovem a tirar o piercing. E eu não compreendo isso. Eu falei com o jovem, aí eu chamei o jovem e eu falei, você, como é que foi isso? Porque eu já tinha comentado com ele, né? E eu falei, como é que foi isso? O que você sentiu? E o jovem falou, eu não gostei. Mas como ele estava mandando eu tirar, eu tirei. E nós sabemos que o Espírito Santo, ele não trabalha assim, né? A gente não obriga uma pessoa a usar um roupão, a gente não obriga uma pessoa a fazer um coque, né? Como a Elaine, ela falou, eu me batizei, agora eu vou ter que usar coque. Tu via no semblante dela, eu não gosto de coque, eu vou ter que usar, mas vinha tipo assim, eu vou ter que fazer essa obrigação. O Espírito Santo, ele não trabalha dessa maneira, você é obrigado a fazer, né? Eu sempre gostei de usar jeans, ainda uso, apanho por causa disso, mas quando eu fui congregar numa igreja, aí o Espírito Santo, ele veio me ensinando a usar saia, porque eu falei com Deus, como é que eu vou usar uma roupa que eu acho horrível? Só, principalmente mulher, né? Homem eu creio também, mas mulher, quando bota uma roupa, mesmo que os outros falam, tá linda, se você não se sentir legal com ela, eu gosto de usar camisa largona, os outros falam, eu gosto, cara, de usar blusa larga, porque eu me sinto confortável, né? Então você tem que se sentir bem. Então essa aula aqui, a aula é piercing e tatuagem é pecado? Então o que eu fiz? Nós na Bíblia, nós só temos um respaldo bíblico que está em Levítico, né? Que depois vou estar lendo aqui para a gente não ficar pulando etapa, onde daria uma margem a isso ser pecado, né? Mas às vezes a palavra de Deus, ela é mal interpretada. Às vezes eu quero obrigar, irmão Paulo, a você fazer algo que eu acho que é pecado. E aí eu começo a modificar a palavra ao meu favor. Prova disso? Eu falei para Deus assim, Deus, beber não é pecado. E não vem com essa história que, porque não é, né? Vem com essa história, porque os pastores da minha época, eu estou com 50 anos, eles pregavam que não é beber um suco de uva e ficou doidão. E eu sou uma pessoa inteligente. Então, automaticamente, ao vir com uma mentira para mim, eu rejeitei o Evangelho. Porque o Evangelho, ele é verdade. Está entendendo? Dizer que suco de uva embebeda. E eles ficavam tentando me convencer. Então, eu rejeitei a verdade, porque eles tentaram me enfiar a verdade através de uma mentira. Aí, foi andando, aí o Espírito Santo veio me falando, né? Vem me explicando que o suco de uva, ele fermenta, e quando ele fermenta é que ele não é bom, que o cristão não deve beber, é pecado. Provo na Bíblia que beber é pecado. Mas por quê? Porque o Espírito Santo veio me dando essa direção. Então essa igreja, ela preza em tal o quê? Pregando a verdade. E eu falei para o nosso jovem, eu falei, eu gostei da sua atitude de respeitar, ainda mais que é um ancião da igreja, não veio de hoje, é um cara que Deus usa, que tem compromisso com Deus, não é um cara que está de brincadeira com o Evangelho, é um cara sério, né? Mas ele obrigou, ele falou, tira, né? Então não é dessa maneira. Isabela, pega aqui para sua mãe. Então essa aula, eu orando ao Senhor, eu falei, Senhor, o jovem falou que não gostou, que só tirou porque pediu, né? Então vamos lá. Primeira coisa que eu fiz, sabendo que só tem uma passagem
passagem na Bíblia onde vem realmente falando, né, que é a passagem mais usada em Levítico para dizer que tatuagem seria pecado, eu comecei a estudar. Estudar como? Vou ouvir a opinião de outros pastores. E nenhum deles me agradou a resposta. Nenhum. Porque a maioria falava é pecado. Teve o outro que falou não é pecado, mas não tinha muita firmeza no que estava falando. E eu falei, Senhor, nenhum deles está me dando respaldo para dizer que tatuagem, piercing é pecado. Aí eu orando ao Senhor, veio na minha mente o quê? Se é pecado, quem é que mais entende, além de Deus que sabe de todas as coisas, pecado? Quem é que mais entende sobre pecado? O diabo, né? Então, vamos lá. Se o diabo sabe que é pecado, então vai ser lá que eu vou procurar saber isso. Aí vamos lá, vamos ler aqui para a gente poder entender. Piercing e tatuagem são pecados? Eu pesquisei a origem da tatuagem, inicialmente conhecida pelo nome de tatu ou tatal, por causa do som dos ossos finos e do martelo usado para introduzir a tinta na pele. A origem foi na África e Ásia. Há mais de 4.000 anos antes de Cristo, foi encontrada a tatuagem nas múmias. Nas tribos maori, povos indígenas, na Nova Zelândia também tinham tatuagens, e há mais ou menos o mesmo período era comum por motivos religiosos marcar o corpo indicando o Deus que servia. Vou dar uma paradinha aqui, o que seria? Como começou? Hoje eles usam agulhas, né, para fazer a tatuagem que soltaria tinta. Dói muito, a tatuagem costuma ser feita, eu não fiz. Estou falando porque eu fui saber, né? Eles costumam fazer e dar uma parada para ir fazendo aos poucos. A tatuagem não é feita num dia. Leva, até, dependendo, meses para ir fazendo, porque dói muito. Mas originalmente era um ossinho, um osso mesmo, que tinha uma cavidadezinha e pegava com a pontinha, pastora Sueli, e com o martelinho ia batendo. Pá, pá. Aí fazia esse barulho aqui de tal, tal, tal. Aí ficou esse, vai se chamar tal, tal. E depois se deu o nome de tatu e tatuagem. Amém? Quem mais fala? Aí vamos lá. Quem surgiu no Egito? E as múmias foram achadas com tatuagens no corpo. E por que seria usado tanto nas tribos maori indígenas, como era religião, era adoração aos seus deuses. Amém? Agora vamos lá, passagem da Bíblia. Pelos mortos não darei golpes na vossa carne, nem fareis marca alguma sobre vós. Eu sou o Senhor. Essa é a passagem, Elane, que está dizendo que seria tatuagem um pecado. Mas você está vendo aqui, pelos mortos, havia uma religião que eles adoravam os mortos naquela época. E através dessa religião, para você ser, tipo assim, eu adoro a Deus, então eu tenho aqui algo que representa que eu sou de Deus. Fulano adora Baal, então ele tinha tatuagens, riscos, era comum, marcas, né, que davam golpes na carne. Então aquele ali era adorador de Baal. Então se fazia essas marcas em homenagem aos mortos, porque adoravam os mortos, né? Um ente querido morreu, né? Então tinha essas tatuagens porque era uma religião. Então nós sabemos que essa passagem, na verdade, ela foi escrita porque havia um povo. O que Deus estava falando? Não faça como esse povo, não adore os mortos. Nós sabemos que adorar mortos, né, se consultar com o morto, o morto morreu, quero falar com a minha mãe e com o meu pai, isso é pecado. Deus manda para o inferno, porque Deus não quer que fique falando com o morto. Então eu insisto nesse pecado.
mamãe. E Satanás, ele consegue imitar a voz, a letra de mamãe. Ah, mas eu quero falar com meu pai fala igualzinho. É Satanás. Satanás conheceu teu pai, ele imita a voz. Ele sabe imitar a voz, ele sabe imitar a letra. Ele, antes da fundação do mundo, ele já existia. Então é um cara que sabe que se tem alguém que sabe coisa pra caramba de Deus, é quem estava do lado dele. Quem estava do lado dele? O anjo que foi criado para ser anjo da guarda. Melhorou pra caramba. Foi criado para ser anjo da guarda, se rebelou, né? Devido à unção, achou que podia ser maior do que Deus e veio se tornar Satanás. Vocês sabiam que essa palavra Lúcifer não existe nas Bíblias antigas? Ela foi colocada nas Bíblias atuais devido a ser um anjo da guarda, né? Aí começou a se chamar de Lúcifer, que seria anjo de luz. Então foi acrescentado, mas não tem esse nome. Foi criado, tá entendendo? Era um anjo da guarda, então era um anjo de luz. Mas tem cabimento a gente chamar um anjo hoje das trevas de Lúcifer, anjo de luz? Para ver que não bate, né? É Lúcifer. Não, peraí. É das trevas. Lúcifer significa anjo de luz. Então não tem nada a ver, né? Olha lá, vamos lá. Depois de passagens na Bíblia, só que estas marcas eram feitas, como eu falei, por aqueles que adoravam os mortos. E sabemos que Deus nos ensina a não adorar os mortos. Essas marcas, tatuagens, eram feitas para adorar outros deuses, como Baal, o deus Baca, deuses indígenas, etc. Aí eu botei aqui, pesquisei na Umbanda o significado das tatuagens lá. Se é pecado, Satanás vai dizer melhor do que ninguém, né? Sobre pecado. Então eu vi um vídeo sobre vi diversos vídeos, né? A maioria, ninguém se contradiz, diferente dos pastores, que um está falando é pecado, o outro não, a maioria é a favor. Só que eles tentam passar que é uma coisa boa você fazer uma tatuagem para Satanás, porque ele é bonzinho. Existe demônio bonzinho, gente? Né? O demônio bonzinho, aí eu vou fazer tal tatuagem, né? Aí eu pesquisei algumas tatuagens. Os sinais e desenhos são portais para o mal. Olha que coisa interessante. As tatuagens, elas são feitas para chamar o demônio que você quer que habite no teu corpo. Olha que coisa interessante. Tá entendendo, Salvador? Você escolhe, eu quero o tranca. Tem lá para botar a tatuagem. Qual o demônio que eu quero? Ou lá a mãe de santo fala, você tem que fazer a cabeça pro fulano, pro ciclano. Tá entendendo? Aí você bota tal tatuagem. E são portais pro mal, que automaticamente você abre teu corpo, né? Essa expressão é até usada em terreiro, corpo aberto, né? Ou seja, pronto para receber o demônio tal. Tá entendendo? No satanismo é um portal para o mal muito usado por bruxo, as tatuagens. Praticada pelos índios, povos antigos, praticada pelos egípcios, era sinal de poder, de um grau espiritual elevado. Ou seja, se eu sou um sacerdote, um bruxo tal, o João é um bruxo tal, e o João é mais do que eu, então ele tem mais tatuagens, simbolizando que o grau dele, nível espiritual satânico, é maior do que o meu, entendeu? Muitos dos desenhos usados nas tatuagens são da Umbanda. Existe um livro lá, quando você vai fazer tatuagem, um livro onde você escolhe os desenhos, entendeu? E a maioria desses desenhos são desenhos usados na Umbanda, né? A pessoa chega lá sem maldade, né? Escolhe uma caveira. Qual o problema da caveira? Tá aqui, não estou indo num centro, estou indo num lugar para fazer a tatuagem. Aí tá até aqui, caveira é feita para a entidade da morte. Há uma linha de demônios chamados por caveira. O que é linha de demônio? Existe uma linha de demônio de pombagira. Todo mundo pensa, é uma pombagira
pombagira. Não, são diversas pombagiras. E qual é o símbolo dela? Rosa. É comum você ver no terreiro as meninas tatuadas com rosas vermelhas, porque elas são um portal para pombagira. Caveira, ele é chamado também de Exu da morte, demônio da morte. Então é comum lá no terreiro fazer a bendita caveira. Eu estou abrindo o meu corpo para que ele fique aberto, para que o demônio entrar. Na verdade, é todo um ritual. As pessoas fazem isso de bom grado. Elas bebem sangue humano, bebem sangue de animais, injetam em suas veias sangue de animal, sangue humano. Como foi falado, come carne morta com bicho. Então elas querem receber esse demônio. Então essas tatuagens elas fazem com a maior alegria para receber esses demônios. Aí já falei, a rosa vermelha, que é da linha, né? A caveira do Exu da morte. Na outra folha, a cruz. A cruz é para um ente querido que morreu, né? Aí volta novamente para o passado, né? A adoração aos mortos. Meu pai morreu, né? Aí eu faço uma cruz, que é minha simbologia muito usada para os mortos. Existem tatuagens que são usadas por presos para ser identificado lá dentro por outros presos. Olha que coisa linda. Tipo pedófilo. O do pedófilo, acho que é 2 pontos. Tem ponto e vírgula. O que é o ponto e vírgula? Você vê jovens aí cheios de ponto e vírgula. Sabe o que significa ponto e vírgula? Significa que aquele jovem tem problema de depressão, mas ele resolveu seguir em frente. Se eu tenho problema de depressão, eu preciso tratar a minha depressão para seguir em frente. Porque eu posso estar bem aqui, mas lá na frente eu vou tentar me matar. Bem aparentemente. Então, ver jovens com ponto e vírgula significa: mas eu fiz sem pensar. Mas na verdade existe uma história daquela. Tá entendendo? Existe uma história em cada desenho. Aquele ponto e vírgula significa que a pessoa tem problema de depressão, né? Os 2 pontos. Os 2 pontos, Elaine. Só 2 pontinhos, né? Ele é usado dentro de presídio, é como marcarem quando a pessoa é pedófila, entendeu? Para ele ser identificado como pedófilo lá dentro, porque pedófilo lá dentro já era, né? O negócio fica estreito. Então eles têm que, a polícia quer que saiba lá dentro que ele é. Então é usado os 2 pontos, normal que a gente usa quando está escrevendo. Agora, achei interessante uma coisa aqui, que eu botei casos de pessoas que fizeram tatuagem com nome em japonês. Eu fiquei vendo os vídeos e achei engraçado, que alguns brasileiros, achando lindo, né, que a escrita japonesa, elas são desenhos, né, não são letras, é um quadradinho, um risquinho, né. Essas são as letras, Isabela. E aí os brasileiros querendo, escreve amor aí, né? Aí fazia aquele desenho. Aí ia pra rua, tava escrito um nome, vou falar aqui, um nome esquisito. Um nome, sei lá, de gay, né? Aí a pessoa tá crente, tá escrito amor, não tá escrito gay. Tá entendendo? Tá escrito que... A pessoa crente tá escrito amor, porque o brasileiro não sabia como realmente escrever. Aí fazia qualquer desenho e acabava escrevendo alguma besteira. E eu escutei os casos dos brasileiros que foram até o Japão, já que é japonês, vai saber escrever. Eu tenho dinheiro, faz aí a tatuagem aí. O japonês, de propósito, escreveu um monte de besteira. Aí tá a pessoa com um palavrão no meio das costas, uma besteira, tipo assim, chuta aqui. Aí tá levando chute, crente que tá escrito amor, né? Então olha como eu achei isso aí, eu achei engraçado, né? Agora a origem do Pice. Povos maias e astecas são povos bem antigos, irmão, bem antigo mesmo, né? Eu costumo até brincar que eu creio que Adão, né, e Eva era dos maias, porque é bem antigo, né? Bem pré-pedra lascada, época de dinossauro, né? Bem antigos, e já existia Pice, né? E tem pessoas
que ela prega que brinco é pecado, pastora. Mas um dia eu lendo a Bíblia, eu me deparei com a passagem do brinco que eu não coloquei aqui. E eu esqueci, estou lembrando agora. Eu fiz essa aula 2 horas da manhã, eu estava fazendo essa aula correndo. Eu achei interessante essa passagem, que o que era o brinco? O povo de Israel, ele podia ter escravos do próprio povo de Israel, né? Mas tinha uma lei dada por Deus, que depois de um período de tempo, você tinha que libertar essa pessoa. Mas aí, Elane, vamos supor, você era escrava lá, né? E aí você se casava com outro escravo, aí tinha filho. Quando você recebia a sua liberdade, se seu marido não tivesse recebido a sua liberdade, você podia ir, mas seu marido não, e seu filho também não, né? Aí você tinha duas opções: ou você ia embora e esquecer a sua família, ou ficava lá. Mas aí era comum botar uma argolinha, né, que simbolizava que agora você pertencia ao Senhor. E eu achei lindo isso, né? Agora eu pertenço ao meu Senhor. Eu falei, Senhor, estou arrebentando, dizendo que brinco é pecado, mas na verdade a Bíblia está dizendo que o escravo, por vontade própria, prefere ser do Senhor. Então ele passava a ser propriedade do Senhor. Levando para o mundo espiritual, nós temos o selo de Cristo. Hoje houve batismo nas águas. Está entendendo? Você agora é propriedade para sempre. Esse brinquinho, essa argolinha que era colocada no escravo, significa que você é para sempre do Senhor. Aí eu falei, Senhor, enquanto alguns crentes, estou falando de mim, já apanhei muito nessa vida, estão vendo pelo lado mal, eu estou conseguindo enxergar que a pessoa vai ficar para sempre do Senhor, né? É para sempre. Eu achei isso lindo. Mas aí a gente volta por Pisse, que é um brinco. Seria eu hipócrita? Eu gosto de pregar assim, né? Porque os outros pregam assim, né? Eu gosto de pregar assim. Eu seria hipócrita de te dizer que Pisse é pecado, então não com um brinco na minha orelha. E eu vi um monte de pastores pregando que Pisse é pecado com um brinco na orelha. Porque o que seria? Seria uma mutilação, correto? Ué, mas eu me mutilei, eu botar o brinco. Então é a mesma, não é a mesma medida, gente. Então a gente seria hipócrita, correto? Mas para não passar no pecado, vamos entrar aí. Aí eu falei assim, eu queria algo mais, porque a Bíblia não está me dando muito respaldo nisso. Aí vamos lá, aonde nós vemos uma quantidade, o pastor Lúcio hoje até falou na Índia, e citou, achei interessante, porque eu já tinha feito a aula e eu vi na Índia. Foi o vídeo que eu mais vi e eu fiquei horrorizada. Que os indianos me perdoem, mas eles estão precisando urgente de um evangelismo lá e aceitar Jesus. Caramba, o negócio é estreito. Aonde nós vemos uma quantidade de pessoas usando Pisse, ou seja, uma quantidade muito grande, é no continente indiano. Na Índia há uma religião chamada hinduísmo, que tem pelo menos, até onde eu estudei, de repente tem mais, 10 deuses. E lá você escolhe, adora qualquer um. A idolatria lá é muito grande. Eles não costumam ter um sacerdote que fala, olha, adora fulano, adora ciclano. Você, vamos supor, Diana é minha filha, ah mãe, eu vou adorar fulana, vou adorar ciclano. Entendeu? Você decide, né? Aí você repara lá, o povo lá é cheio de pisces, tatuagens, isso aí é normal. Mas eu achei interessante que um país onde adora animal, onde Deus está aqui embaixo, os outros deuses aqui em cima, a idolatria lá é muito grande, né? Nós sabemos que casamento entre parentes é pecado, correto? Mas seria parentes próximos. Aí se pergunta, Deus fala que não é, né? Lá em Levítico, número, Deus dá essa lei. Não quero mais. No começo do mundo, sim, multiplicou, Deus fala, não quero mais. Só que tem gente que insiste. Deus está falando, não quero mais, insiste. Lá na Índia eles insistem. Elane, se você vê, tu chora, cara.
Crianças aqui com a cabeça enorme, rosto torto, mão torta, deformidades grotescas, como crianças, como se fossem monstros. Grotesco, o rosto todo distorcido, porque insistiram em casar com parente. Ou seja, DNA que não pode ser combinado, que vai dar ruim. Ou seja, insistindo na prática do pecado. Na Índia. E, detalhe, uma mortalidade muito grande. Não só, o que me chama a atenção, a mulher grávida, aí do nada, pá, perde o bebê e eles acham isso normal. Como é isso? Você está grávida, perde o bebê, engravida de novo, porque a taxa de fertilidade é grande. Porque eles têm uma deusa que eles adoram para dar filho, porque vambora dar filho, vambora encher. Diferente da China aqui, né? Não vamos parar a superpopulação, é proibido. Não quer, um filhinho que tá bom para você. Lá não, vamos ter filho, vamos ter filho, vamos ter filho. A taxa de mortalidade é grande, a mulher engravida, perde, engravida, perde, engravida, perde. Criança pequena, a fome lá é muito grande. Você está vendo um país completamente dominado pelo pecado. Posso até ser presa, né, por falar isso, mas eu estou falando a verdade, gente. A fome, como é que eu vou ficar tendo um filho atrás do outro, mãe? Vendo que está todo mundo com fome. Agora, um absurdo do absurdo, uma criança de 6, 7 anos, eu sou mãe dela, eu posso obrigá-la a casar com um cara de 40. Ou seja, contrariando totalmente as leis de Cristo. Como é que eu vou pegar uma criança de 7, 8? Não, vai casar com fulano. Aí vem a criancinha, cheia de piso. Para casar vestida igual noiva, parecendo uma adulta, toda pintada, toda maquiada, parecendo uma adulta, para casar com o cara. Pô, nada a ver, pelo amor de Deus. O nome disso, sabe o que é o nome disso? Cultura. Né? Às vezes o outro fala assim, mulher não pode ser pastora. Onde? Em Israel. Lá em Israel, agora está lá o Talibã mostrando a verdadeira lei, porque, né? Era mais, mas agora está lá o Talibã. A mulher, para andar na rua, se o marido dela não deixar, ela não anda. Se ele falar, mulher, eu não quero que você vá na rua, ela vai ficar cativa 50 anos dentro de casa. É nesse país. A nossa Bíblia, ela foi escrita em Israel. Não estou dizendo, mas só que Deus não chegou lá. Nós temos um amigo aqui, é Joel, o filho dele está na África. E ele falou, pastora, para pregar na África, você não pode chegar lá querendo acabar com toda a cultura de um país. Foi isso que Jesus fez. Você não pode chegar lá tentando dizer para o cacique, olha só, tu está com 10 mulheres? Larga, é pecado. Não, você tem que pregar o evangelho e deixar o Espírito Santo trabalhar. Aí, para a glória de Deus, o filho dele lá, ele está conseguindo uma resposta, né? Que aí alguns caciques falam, pô, mas eu já sou casado, já tenho filho. Aí ele ali, ele mesmo, o Espírito Santo trabalhando, ele fala, não, eu vou ficar com essa, né? E as outras eu vou liberar, mas vou sustentar as crianças financeiramente, mas só dormir agora com uma, né? Porque um homem pode ter. No povo maori, né? Também é comum muita tatuagem. É comum tatuar o corpo todo, piercings, amém? Lá embaixo, o que sabemos, achou aí? O que sabemos desses outros deuses? Esses outros deuses, a gente ouviu falar que só existe um Deus. O próprio Deus fala em Isaías, eu sou o Senhor e fora de mim não há outro. Isso é Deus falando. O povo gosta de bater na gente, né, pastor Lúcio? A gente só repete, a gente é papagaio, a gente só repete. Ele fala, a gente, igual papagaio repetindo, né, pastor Lúcio? Ele fala, eu sou o Senhor e fora de mim não há outro. Isso Deus falando. Então os outros deuses, o que nós sabemos desses outros deuses? Uma boa parte desses outros deuses nada mais é do que criação humana, mitologia, né? Como na Grécia, nós vemos deuses que eles olharam, aprenderam na Bíblia, ouviram o Evangelho e criaram uma
algo que seria uma referência, como Zeus. Se você olhar, Zeus seria Deus, né? Para eles, só que não existe Zeus, existe Deus. Aí ele sempre faz uma referência. Então, muitos dos deuses, eles são criações humanas, mas a maioria, irmão, é demônio. É demônio se passando por deuses, né? A menina deu um testemunho que eu guardei no coração, que eu falando, Senhor, como ganhar um espírita se ele acha, né, que a pessoa está falando com o morto? Olha que coisa interessante, seu Paulo. E ela orando em espírito, por isso que é bom estar ligado com o Espírito Santo de Deus. Ela orando, lá, chegou lá, não sei se era parente, acho que era parente, estava lá o demônio se passando pelo pai dela, o tio dela. E ele chorava, não, a menina chorava muito. Eu estou num lugar escuro, eu preciso que acenda a vela, né? Estaria num lugar, precisamos de ajuda. O tal espírito, chorando muito. E todo mundo abraçando, né? Porque é fulana que morreu, é fulana que morreu, é fulana que morreu. Só que ela começou ali a fazer uma oração. E ela falou assim, levanta, fulana. Aí quando a fulana levantou, ela meteu a mão e falou, Satanás, eu te vi, eu te repreendo agora em nome de Jesus. Quando ela falou, Satanás, eu te vi, a menininha que estava fazendo voz da fulaninha que morreu, fez assim, uau! E ali começou, aí ficou todo mundo doido, porque aí o demônio apareceu, né? Ela fez ele e ali mostrou quem era. Não era a menininha que morreu, era o demônio se passando pela menininha. E muitas vezes nessas tribos, né, você percebe o demônio se passando por guerreiros. O guerreiro fulano, morreu há não sei quantos séculos atrás, 4.000 anos de Cristo, era um guerreiro, era tal. Não, são demônios se passando por personagens que eles mesmos criaram, se passando por deuses. Amém? Aqui está aqui assim, ó, uma passagem que o Espírito Santo me deu de madrugada, está em Cantares 2,15. Apanhai-nos as raposinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Está em Cantares 2,15. Raposinhas aqui são coisas pequenas, mas que trazem uma grande destruição. Aí eu botei, pergunte ao Espírito Santo o que ele acha, e se pergunte o que você tem feito para agradar realmente a Deus, o que vai no seu coração. Raposinhas, aqui Salomão, ele está falando que as raposas grandes, no geral, você vê de longe, mas as raposinhas pequenininhas, tão bonitinha, tão fofinha, tão peludinha, né? Chegava lá nas plantações e fazia um estrago total. O Espírito Santo fazendo referência que às vezes coisas pequenas, Elaine, na nossa vida, às vezes a gente se preocupa com pecados grandes, mas os pecados pequenos, né, vindo trazendo destruição, e a gente está inerte, está se preocupando com as raposas grandes, é o que a gente consegue ver. Só que as raposinhas seriam pecados pequenos, coisas que a gente não está prestando atenção. Então a gente tem que orar ao Espírito Santo para ver, realmente eu posso fazer isso? O que o Senhor acha? Né? Será que nós temos coragem de olhar no espelho e falar assim, o que o Senhor acha da minha roupa? Tá entendendo? E esperar ele responder, porque tem gente que pergunta e sai correndo, né? Vai que ele responde. Eu estava falando, um jovem veio me perguntar um negócio, e eu falei assim, eu tenho uma experiência para te contar. Eu passei um período de um deserto grande, estava precisando de roupa, e eu comecei a orar. Eu falei, Senhor, eu preciso de roupa, eu estou sem roupa, né? Aí o que Deus fez? Em vez de me dar roupa nova, Deus tocou numa irmãzinha, né, que era gordinha, e fez ela emagrecer, e ela ficou com umas blusas até boas, né? E ela pensando, que é isso que Deus faz, né? Pensou em mim. E ela falou, mas eu tô com umas blusas lindas, tu quer? Aí eu pensei, meu Deus, eu tava magrinha, né?
Aí eu falei, meu Deus, é uma gordinha. Olhou para mim, isso não é de Deus não. Tá profetizando, porque o não tá magrinha. Tá profetizando, pô. Mas aí ela trouxe, né? Tô precisando, a gente não põe. Orgulho não é de Deus não, hein? Deixa Deus trabalhar. Aí ela trouxe, caramba, eu gosto de blusa larga. As blusas ficaram, um tecido molinho, caía, nossa, eu me sentia, caramba. Aí tá eu no espelho, Diana tinha 3 anos, ela, né? Aí tá eu no espelho, caraca, eu gostei da blusa, tal. Aí eu abaixei. Quando eu abaixei, a blusa veio, aí dava pra ver sutiã, tudo. Aí eu falei, caramba, Deus, eu gostei da blusa, só é o pensamento, falando do Espírito Santo. Só que quando eu abaixo, aparece o sutiã, né? Aí a Diana, que não parava quieta, eu tô vendo tu espancando o pobrezinho aí, deixa ele quieto. Deixa o menino rodar, deixa o menino rodar, deixa o menino marchar, hein? Aí a Diana, com 3 anos, tô rodando na carne, pra lá e pra cá, batendo hormônio, ela do nada, pastor Silvio, ela veio, mãe, você tá linda, bota uma camiseta por baixo, e foi embora rodando. Foi a Diana com 3 anos que falou, ou foi o Espírito Santo de Deus? Ou seja, será que nós temos coragem de perguntar, Senhor, o que o Senhor acha dessa tatuagem? O Senhor vai gostar desse caveirão aqui, né, dessa flor? Será que nós temos coragem de perguntar da roupa? Está entendendo? De esperar ele falar, né? Teve uma missionária aqui que ela veio e já chegou me arrebentando. Eu já tinha falado com o João, não vai congregar conosco, porque na verdade ela não quer que o varão congregue. Então o que ela vai fazer? Ela vai tentar falar mal de mim, né? E da igreja em si, para que ele não fique, porque ele está apaixonado. Aí do meio do nada ali, pastor Lúcio, ela virou e falou assim, é ruim, chega batendo no peito, de usar calça jeans no altar. Aí eu falei, ô varô, eu entro em cada lugar que esse cara ali que me entregou, foi ele. Deus vai te enviar para lugares que ninguém quer ir, que não entra Uber, que eu tenho que passar por uns fuzil desse tamanho. Eu vou subir em moto de saia, é ruim, meu filho. Vai dizer assim da minha perna, é ruim. Aí depois vira ela. Agora vamos falar de brinquinho, hipocrisia. Por isso que eu falo que o evangelho é assim. Eu uso calça jeans na rua, na igreja não. Eu falei, a minha casa, a mesma reverência que eu tenho na minha casa, amém? Eu tenho aqui. E eu falei com ela algo, eu falei, eu proibi bebida na minha casa, eu falando com ela, porque eu tenho reverência lá. Eu não bebo aqui, eu não bebo lá. Eu não fumo aqui, eu não fumo lá. Aí eu falei para ela, quando eu venho fazer faxina aqui, eu boto bermudão, porque a saia fica batendo no chão, no cloro. Eu gosto de jogar água, eu gosto de tacar água, eu gosto de limpar. E eu não lembro dela aqui fazendo faxina com o roupão dela, não. Eu não me lembro dela arrastando o roupão no cloro, não. Tá entendendo? Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente chega, principalmente para um jovem, irmão. Eu fui fazer evangelismo lá dentro da Vila Aliança, eram uns barraquinhos. Cheguei lá, tinha uma jovem de 17 anos, parecia até com a sua filha, Elane. E ela estava muito triste. Nós fazíamos evangelismo lá, só que a nossa igreja era do lado de cá. Então o que ela fez? Ela foi para uma igreja mais próxima da casa dela. Só que chegou lá, ela começou a olhar as meninas louvando. E ela quis louvar, né? Aí as meninas, vem, louva, louva. Aí o pastor, não, você para louvar, você não pode usar camiseta. Aí ela foi, desanimou, não falou nada com o pastor, ficou em casa. Ao fazer visita na casa dela, sabe o que a gente descobriu? Que acho que ela tinha umas 4 ou 5 camisetas. Ela não tinha roupa para vestir. Como eu vou pregar roupa, mandando uma pessoa trocar de roupa, se eu não conheço a realidade da pessoa? Ela não tinha comida para comer, ela não tinha roupa para vestir. Era uma jovem em torno de 14, 15 anos que já tinha 1 ou 2 filhos, que isso é a cultura de uma comunidade. Então eu tenho que entrar e entender a cultura, como é que eu vou? Aí estava ela triste, sentindo falta da igreja, não deixou nem o Espírito Santo trabalhar, já botou a menina para fora. Então a
gente tem que tomar cuidado quando a gente vira para um jovem e fala, tira o piercing. Não faça isso. A gente tem que orar, tem que buscar na Bíblia uma palavra, tem que acompanhar, né? Se não der certo, a gente usa aquela palavra que fala na Bíblia, corrige o teu filho com a vara. Elaine, tô sentindo que tu tá gostando dessa palavra, quieta aí. Vamos ler em 1 Coríntios, só para reforçar isso aqui, 1 Coríntios capítulo 10. 1 Coríntios capítulo 10. E vamos estar encerrando essa aula. 1 Coríntios capítulo 10, amém? Depois de Mateus, aí vai vir Romanos, vem Coríntios. 1 Coríntios capítulo 10. Vamos ler do versículo aqui 1. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Aqui Deus está falando que a mesma nuvem cobriu a todos. Ah, fulano era bonitinho, fulano era pecador, fulano não era pecador. Passou o pecador e o que tinha pecado menos, porque não existe ninguém sem pecado. Então passou Moisés, que estava ali na liderança, face a face, falando com Deus, mas passou também a irmã dele, que ficava falando mal dele, a ponto de ficar leprosa. Então todos debaixo da mesma nuvem, pelo mesmo mar. Todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo manjar espiritual, ou seja, é a mesma palavra, Paulo Lúcio. O que está sendo pregado aqui era para Moisés, era para a irmã de Moisés, para Arão, irmão, para o povo, para a criança, é a mesma palavra, para todos, mesmo manjar. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, ou seja, o sangue de Cristo é para todo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que morreu por todos, né? Amou o mundo, ou seja, amou a humanidade, que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E essas coisas foram nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas mais, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como algum deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. Então não nos prostituamos, como algum deles fizeram, e caíram num dia só, 23.000. E não tentemos a Cristo, como algum deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também algum deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Destruidor é um demônio. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida está em pé, olhe que não caia. Vou repetir: aquele, pois, que cuida está em pé, olhe que não caia. Nessa palavra Deus está falando que Ele amou o mundo de tal maneira, morreu por toda a humanidade, que todos passaram pela nuvem, que todos passaram pelo mar, mas nem todos agradaram a Ele. Por quê? Porque tudo que nós fazemos para Deus, irmão Paulo, tem que vir do coração. E eu quero dar um exemplo disso. Eu fui levar os jovens dentro da Vila Aliança, num culto que ia ter lá. Sabe que jovem é difícil, né? Eu estou olhando daqui, estou vendo uma criança, duas crianças, Davi
e Isabela, e Diana com 15 anos vai estar fazendo 16 anos, quinta-feira, vai ter bolo, hein? Culto de ação de graça. Mas quase não vemos jovens, correto? E eu fui levar os jovens nesse culto, e quando eu cheguei lá, os jovens, eu também, tínhamos feito escova progressiva, estava de brinco, salto alto, bem arrumado, né? Congresso, o pessoal gosta de se arrumar, né? Estava todo mundo arrumado, e veio uma jovem com, eu não sei se foi azeite, que trem doido que ela passou, o cabelo dela brilhava. Dava para ver de longe, num coque aqui, preso aqui, lambido, brilhar. E ela pegou o microfone e começou. Aí ela começou, eu sei exatamente qual foi a palavra que ela trouxe, mas não estava nada na Bíblia. Ela não abriu a Bíblia, ela não pegou a Bíblia. Ela trouxe a palavra, mas a palavra não foi tirada da Bíblia. Ela falou assim: quando eu aceitei Jesus, Deus tirou o brinco, Deus tirou o batom, Deus tirou toda a vaidade. Aí eu falei: ah, Deus, não acredito que o Senhor me tirou da minha casa para vir aqui ficar escutando piada no microfone. Porque eu tinha acabado de sair do microfone com o meu brinquinho, com o meu cabelo feito, com a minha vaidade. Né? O Senhor não me tirou de casa, eu só vim trazer os jovens, porque o líder do jovem não ia levar, e o jovem queria ir, eu não ia deixar o jovem entrar dentro da comunidade sozinho, né? Fui levar, trazer, ainda mais um bando de menina. Eu falei: não acredito. Aí Deus usou um outro varãozinho, que ele tirou uma passagem de provérbio que eu nunca tinha visto, e ele falou assim: Deus manda dizer, eu vi que ele estava entregando profecia, que aqui o altar é santo, a palavra que sai do altar tem que vir do céu, não tem que vir do teu coração nem da tua boca, mas ser revelada. E eu entendi que Deus estava falando com ela, mas eu fiquei chateada, ainda mais que o meu jovem estava na moda aquela bolinha, né? Botar uma bolinha colorida. Eu falei: pô, outro jovem podia estar Vila Aliança, usando droga, né? Sambando, né? Jovem na Vila Aliança, pastor Lúcio, um short desse tamanho, as meninas andam de sutiã. Aí eu levo um bando de jovem que gosta de botar tudo em saião, bonitinho, se arrumaram toda para Jesus, aí para ser espancado dentro da igreja, pô, ué, né? Aí eu não gostei. Aí eu falei: pô, não gostei daquela passagem lá de fora. Aí um jovem falou assim: tia Márcia, aliás, não foi nem tia Márcia, foi a outra menina falou assim, que tem mais intimidade comigo, não foi a jovem não, ela começou falando um negócio, mas a outra cortou. Falou assim: Márcia, não se preocupe com o que ela falou não, você sabe quem ela é? Falei: não, o pastor. Assim que ela começou a falar, eu fiz isso, né? Aí eu falei: vou matar o Júnior, meu filho, ele me deixa vir, porque era amigo dele, numa igreja que prega uso e costumes, ninguém estava de brinco. Se ele tivesse falado isso, eu ia? Claro que eu não ia, né? Eu falei: meu Deus, eu vou matar o Júnior quando chegar em casa. Aí ela foi e falou assim: você sabe quem ela é? Ou seja, a igreja, isso é testemunho, infelizmente é testemunho. O pastor prega que não pode usar brinco, o pastor prega que não pode usar batom, o pastor prega que você não pode usar um salto alto, tu tem que usar rasteirinha, tá entendendo? O pastor prega que tu tem que ficar feia mesmo, bem feinha para estar com a presença. Não pode usar nada. Só que, sabe quem era essa menina? O pastor estava em adultério com uma diaconisa, a esposa descobriu, o casamento acabou, aí ele veio e casou com essa menininha, um coroa com uma garota que para mim tinha 12 anos, devido como ela não tinha nada, estava com a cara de menininha. Aí descobri que acho que ela tem 18 ou 20 anos, por aí, uma coisa assim, um coroa. Aí eu falei: isso é hipocrisia. Agora eu vou dar outro testemunho. Eu no Ministério Oliveira, lá dentro da Vila Aliança, boca de fumo para tudo quanto é lado. O João era vice-presidente lá, né? Eu dirigindo um culto. Você é terrível, né, Lúcia? Quando você ora, Deus te revela os corações, né? Eu já sabia que estava sendo feito um plano para nos tirar da igreja, para tomar a igreja, e você tem que continuar levando o culto por causa das almas, porque Jesus está voltando, Satanás está ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar, está cada dia apertando mais o cerco. Então tu continua pregando, e a perseguição vindo e tu pregando. Aí no meio disso
roupão estava lá. Os corações, para quem que eu vou dar? Tu olha, não está vendo, homens e mulheres de Deus. Aí Deus me sinalizou uma menina, o nome dela é Mirtes, não vou esquecer nunca. E eu falei assim: Senhor, vão me matar. Vem aquela menina, pastor Lúcio, deve acho que uns 19 anos. Eu falei: menina, Deus está falando que tu louva. Aí ela: não só, Deus está falando que tu louva. Aí ela: tem caixa? Tem. Aí botou. Quando ela pegou o microfone, que presença de Deus. Aí vem essa outra aí: posso pintar meu cabelo de verde? Eu sou as pontinhas, porque a ponta do cabelo dela era verdes. E Deus usou. Aí passou outros cultos, né? Aí o cerco fechando. Tá eu dando aula para as meninas, aula do Ministério Infantil, capacitando 2 professoras. Eu tinha que dirigir o culto, que a campanha era minha. Aí o que eu falei: pô, dirige para minha campanha, né? Fulana vai pregar. Só que Deus já tinha falado: não vai, porque ela estava tramando, então ela precisava ofuscar o culto para o Senhor. E eu embaixo dessa perseguição, tentando levar o culto. Aí daqui a pouco vem o presbítero Jorge, ex-pai de santo para a glória de Deus, hoje presbítero Jorge para a glória de Deus. E ele veio: pastora, pastor João está perguntando quem vai pregar. E eu pensando: meu Deus, porque aí a mulher já falou, né? A tal pastora já falou: não vou pregar, estou passando mal. Segundo ela estava grávida, né, Diana? 3 anos grávida de gêmeos. 3 anos, aquela ela viu. Aí ela estava passando mal da gravidez, não ia pregar. Esse é o engano. Jesus está voltando, gente. O anticristo está no meio de nós. O anticristo, ela está no meio de nós. As pessoas estão: não vou para a igreja. Ei, vai, porque Satanás está vendo quem é e quem não é, né? Não, vamos ser selados. Aí eu cheguei, daqui a pouco eu: Jorge, pisa lá que eu já estou indo. Aí ajeitando lá. Quando eu saí, aí veio o Jorge: pastora. Aí eu falei: ai meu Deus, eu fui, segura aí corri. Parei na porta da igreja, a igreja lotada. Nós orávamos dentro da igreja, os radinhos manifestavam lá do outro lado da rua. Essa é a igreja que eu quero aqui, pastor. A gente orava, aí eu vi os meninos: pastora, olha lá, manifestou lá. Aí a gente orava lá, igreja pequena, de tanta glória. Então imagina a perseguição, Satanás curioso. Aí eu parei na porta da igreja, Cauã, igreja lotada. Aí eu falei assim: Senhor, me mostra o pregador. Aí Deus falou: ela, a menininha com as pontinhas verdes. Aí eu fui: Mirtes, Deus está falando que é para você pregar. Não, pastora, não. Eu: Mirtes, Deus está falando e te garanto. Levanta aí, deixa eu te orar que eu tenho que voltar para lá. Aí levantou a bichinha tremendo, meti a mão, Zanz, eu orei ela e falei: Deus falou que tu vai pregar muito, eu vou embora. E fui embora. Aí João passou para a garota. Aí eu, querendo ver, eu terminei rapidinho a aula lá com as crianças, trouxe as crianças, né? Mas quando eu cheguei no final, só que as pessoas saem falando: meu Deus, como Deus usa essa menina do cabelo verde. Meu Deus, olha como Deus usou. Por que isso, gente? Porque o cabelo dela estava pintado de verde? Porque ela amava a Deus do fundo do coração. Ela não pintou o cabelo de verde para afrontar Cristo. Ela pintou porque ela achava bonito. Só que ela é completamente apaixonada por Deus. A libertação, ela é de dentro para fora, não é de fora para dentro. O cabelo dela não alterou a adoração dela. Por que eu estou falando isso? Eu conheço pessoas que usam piercings e que são cheias da presença de Deus. Eu conheço pessoas que usam tatuagem e têm tatuagem, mas são cheias da presença de Deus. Agora eu, Márcia, na carne, eu aconselharia, Márcia, porque, né, eu aconselharia a pessoa não se tatuar toda, porque traria escândalo, né? Eu vou dar um outro testemunho que parece loucura, porque eu não consegui nem falar que a mulher gritava tanto por causa da minha calça jeans. Eu apanhei muito, Elaine. Eu só tinha uma bermuda, por isso que eu falei que tu me lembrava. Só que o meu pastor ficava pulando, pregando, cheio da presença de Deus. Eu não via que a ovelhinha dele estava de bermuda, Cauã. E a minha igreja era grande.
igreja de gente com dinheiro. O que uma só? Eu e Maria, né, Maria? As pobres de lá, né, Maria? As mulheres tudo com dinheiro, com roupão. Deus, o Espírito Santo, não deixava eu ver que estava todo mundo bem arrumado. Porque se eu visse, eu ia ficar. Eu, pobre, eu só tinha aquela bermuda, Elane. Eu andava com shorts dentro de casa, aí ia na padaria, botava bermuda. Ia para a igreja, botava bermuda. Ia para o supermercado, porque eu só tinha aquela bermuda. Aí meu pastor vai e prega, tira a bermuda. Eu falei, aqui. Não, ele só pregava o que Deus mandou. Só que as irmãzinhas começaram, né? Aí eu comecei a orar, e eu falei, Senhor, eu não aguento mais apanhar, porque aí Deus me deu uma calça jeans, eu pedindo Deus desculpa, Deus fez uma pessoa me abençoar com a calça jeans. Eu falei, Senhor, eu não aguento mais apanhar, porque só tem uma calça jeans e a bermuda. Me dá dinheiro para eu comprar uma saia. Veja, eu não queria usar saia para agradar a Deus, eu queria usar uma saia para não apanhar dentro da igreja, porque eu amava a igreja, mas estava me doendo estar na igreja, porque tinha um povo que, caramba, fazia da minha vida um inferno dentro da igreja. Mas eu amava estar na igreja, eu sentia a presença de Deus, mas eu não tinha roupa. Aí eu comecei a orar, Zanza, Deus me dá dinheiro, me dá. Aí Deus falou o seguinte para mim: eu quero você dessa maneira. Aí eu não entendi. Só que aí Deus foi me revelando as pessoas. Eu conheci, foi a época que eu mais conheci gente do roupão em adultério, gente do roupão fofoqueiro, caluniador, contendeiro, crente macumbeiro, quizumbeiro. Cara, eu fui tomando pavor de gente do roupão, que pra mim, eu adquiri um preconceito. Pra mim, todos eles eram assim. Aí eu descobri que não, que tem um povo do roupão que é presença de Deus pura, é mistério dele com a pessoa. Deus falou, eu quero você assim. Então, gente de Deus, aí hoje eu entendo que uma pessoa de Deus não é definida pela roupa que ela veste. Uma pessoa de Deus não é definida porque usou ou botou uma tatuagem. É de dentro para fora. E nós, seres humanos, não temos a capacidade de ver alguém por dentro. Não sabemos o mistério que está acontecendo. A Maria está ali sentadinha, eu não sei o que Deus está falando com ela ali. Elane está ali, eu não sei. Não sabemos o que está aparecendo da pessoa para dentro, para fora. Eu, Márcia, aconselharia a não ficar se tatuando todo, porque realmente eu vi coisas horríveis, né? Eu vi pessoas com um negócio aqui na boca, a boca vinha aqui, mané, um buraco na orelha. Aí isso aqui também tem que lembrar, isso aqui é o templo do Espírito Santo. Eu também não posso pegar e vou fazer, que é isso que está a palavra que a gente leu. Não vamos tentar a Deus como tentaram. Olha Deus falando, não tentem a Deus como os vossos pais o tentaram no deserto. Que essa história de tudo me é permitido, tudo me convém, posso fazer tudo. Então a gente tem que orar o Espírito Santo o tempo todo, perguntando o que eu posso, o que eu não posso. E o Espírito Santo vai falar. E detalhe, outra coisa que Deus queria, eu consegui me aproximar de jovens que estavam feridos por pessoas dentro da igreja, por causa de roupa. Porque eu sei perceber, né? Ali, chegava do nada falando, aí eu começava a falar de Jesus. Aí eles olhavam, você é crente, mas você usa calça. Eu falei, eu uso calça, mas eu sou crente. Mas pode? Eu falei, Deus falou que me queria desse jeito, eu estou do jeito que Deus quer, né? Que eu falei, irmão, não tenho R$1 para comprar saia. Se Deus me quer de manto, Ele vai me dar. Outro testemunho para você ver como isso é complicado. Foi numa igrejinha pequenininha, de calça jeans. Lúcio, Deus me usou no profundo. Eu vim, as irmãs, não conhecia ninguém, igual tu lá na minha casa. Aí o irmão veio, eu fui no banheiro beber água, o irmão correu e falou assim, olha, Deus pode te usar muito mais se você usasse uma saia. Aí eu falei, irmão, aí eu contei, eu falei, irmão, pedi dinheiro a Deus, eu não tenho, eu mal estou tendo para alimentar, não era casada com o João, para
para pagar minha luz, minha água, sustentar meus filhos, se Deus não me deu dinheiro, essa é a roupa que eu tenho, eu só tenho essa calça jeans e uma bermuda. E Deus falou que me quer assim. Ele falou, não, se é falta de dinheiro, eu vou comprar umas roupas para você. Eu falei, não, irmão, Deus falou que me quer assim. Vou aceitar a roupa de um homem? Solteira? Eu tava filézinho, eu ainda tô com filé com gordurinha, Cauã. Tô, né? Mas tá com filé sem gordurinha, vamos dizer assim. Um homem estranho tem que comprar roupa, né? Aí eu falei, não, Deus me quer assim. Encontrei um cara ali perto do amigão, o cara me para e fala, pô, irmã, a gente podia ir numa pizzaria. Eu falei, eu sou de Deus, não sou de Deus. Antes eu não era de Deus. Aí eu ainda brincando, falei assim, eu nunca fui numa pizzaria. Ele, então, tá vendo? É Deus falando. Eu falei, mas irmão, eu uso calça. Você tá entendendo? Ele, na hipocrisia dele, veio querer me trocar minhas vestes. Na verdade, o cara estava cheio de pecado. O cara era carne pura. Então, vamos... Essa igreja é uma igreja, quinta-feira vocês vão ver, lotada de jovens. Vamos pedir a Deus sabedoria para a gente não perdê-los, né? Uma boa parte desse jovem bebe. Eu às vezes carrego jovens bêbados, crianças de 13, 14 anos completamente drogadas. Nunca beba, Cauã, porque você começa a beber, daqui a pouco você não tem. Eles querem parar de beber, mas eles não conseguem mais. Eles são viciados, só que são jovens, né? A mesma coisa as drogas. Então a gente vai pegar jovens quebrados, gente. Jovem que perdeu a mãe. Eu tô com os jovens aí que tentaram suicídio. Aí chega aqui na igreja e os outros vão falar, uma jovem que perdeu, tem uns 3 piercing. Aí eu falo, tira o piercing. Ela tá mais preocupada que ela já tentou o suicídio 2 vezes, não com o piercing dela, né? Então vamos deixar o Espírito Santo trabalhar. Se o Espírito Santo falar que é para tirar o piercing, vai tirar. Se o Espírito Santo falar que não é para fazer tatuagem, vai falar. Só que a gente vai ter que redobrar a oração para que Deus verdadeiramente venha falar. Aí talvez você me pergunte, e aí, pastora Márcia, usar piercing e tatuagem é pecado ou não é pecado? Aí fica uma coisa que me chamou a atenção. Os povos que mais usam piercing e tatuagem para adorar outros deuses, o estado em que eles estão, de pobreza, de calamidade, né? Então, eu vou orar e vou perguntar ao Senhor, Senhor, o que o Senhor acha? Mas de maneira nenhuma, eu, pastora Márcia, eu vou julgar e condenar alguém, porque eu não fui chamada para juiz, eu fui chamada para pregar o evangelho, né? Tanto que essa aula dominical, ela só foi criada porque veio um homem aqui e falou, tira o piercing. E eu orando, aí eu virei e falei, o que você sentiu? Aí a pessoa falou, eu não gostei, eu não queria tirar. Tirei por respeito à pessoa. Eu falei, tu fizeste bem, porque hoje em dia está na moda não respeitar mais a autoridade, está na moda não respeitar os pastores, mas na Bíblia está, ai de quem tocar o ungido do Senhor, né? Está na moda isso, fizeste bem. Mas ela só fez com respeito ao homem. O Espírito Santo não falou com ela. Então a gente precisa orar para que o Espírito Santo venha falar e buscar por essas pessoas. Amém?